O programa Walter de Oliveira apresenta A Corrente Positiva, um momento de fé, amor e sinceridade. Ligue 3543-7999 e participe colocando o nome de quem você quiser. Um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer, morrer não é o fim. Que ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. E colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem, crescer pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. E colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem, crescer pra lhe entregar
quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Está começando no seu rádio ou no seu aparelho mais uma corrente positiva. Você que neste momento estiver me ouvindo através do rádio ou através do aplicativo, você que de repente esteja passando por algum tipo de problema, ou ainda esteja enfrentando algumas dificuldades e em todos os sentidos de tua vida já não está aguentando mais, nesses minutos da corrente, dá uma parada. Para de pensar nos obstáculos. Chega perto do teu aparelho, fica perto do mesmo, com toda a sua fé, com toda a sua honestidade, sinceridade e, lógico, principalmente a fé. A fé que saia da tua mente e do teu coração. Neste momento, meu amigo, minha amiga, pega lá uma peça de roupa, um objeto pessoal, a sua carteira profissional, uma fotografia, um copo com água, um copo com óleo e coloca perto do seu aparelho. Fica perto do teu aparelho com todo o teu amor, com toda a sua sinceridade, com toda a sua honestidade e, é lógico, com aquela fé. Mas aquela fé viva e verdadeira, que saia da tua mente e do teu coração. Eu estava, durante esta semana, ouvi uma conversa e fiquei bastante interessado nessa conversa. Até entrei nesta conversa e, lógico, fiz lá as colocações pertinentes. O assunto era exatamente relacionado à religião, a dom e assim por diante. Alguém disse desta forma: é que na rede social, ou nas redes sociais, como queiram, sabe que aparece de tudo. Tem de tudo e um pouco mais. Só que tem as coisas verdadeiras e muitas coisas não são verdadeiras. Por isso, temos que tomar bastante atenção nas redes sociais, nos comentários, nas postagens e assim por diante. E lá agora na rede social ou na rede social está aparecendo aí esses pais de santos, esses benzedores, pastores, pregadores, padre, realmente está aparecendo de tudo. E em umas dessas aparições na rede social, apareceu lá uma pessoa, e essa pessoa, lógico,
no seu trejeito, né? No seu trejeito. Já houve aí alguns comentários supostamente maldosos. E saiu uma pergunta interessante, em certa parte. Uma das perguntas foi o seguinte, desse jeitinho, mas o rapaz que, eu não vou dar nomes porque fica complicado, mas o rapaz que está lá no Face e que é pai de santo, ele é gay. Ele é gay, ele consegue fazer o bem? Olha, as perguntas no sentido religiosamente falando. Gente, quando alguém é escolhido de verdade, mas de verdade, não é com patifaria, com mentiras, Deus não quer saber do seu comportamento sexual, da sua vida aqui no planeta. A partir do momento em que Deus deu este dom, a pessoa tem que acatar. E nada impede de que a pessoa dê sequência na sua vida pessoal, na sua vida profissional, enfim. Então a pessoa, ainda que ela foi de verdade, sem mentira, sem baixaria, sem estar enganando ninguém, mas se ela foi realmente escolhida para ser pastor, para ser padre, para ser pregador, líder religioso, mas de verdade, sem mentira, ela vai responder pelo comportamento dela enquanto pessoa viva no planeta, da mesma forma que todos responderão. Se ela recebeu este dom de Deus, mas ela tem um comportamento homossexual, um comportamento diferenciado, o problema é dela. Ela vai responder pelos seus atos e ações, mas nada vai impedir de que ela faça o bem a alguém. Nada vai impedir dela dar um bom conselho, dela procurar ajudar o próximo, nada vai impedir a partir do momento em que esta pessoa, mesmo com os seus comportamentos, estiver agindo com a verdade. Se vocês forem levar a fundo essa conversa, o que tem de pastor, de padre, de pregadores enrustidos que são, mas que pregam a palavra? Inclusive, se vocês olharem bem na internet, já tem até igreja para homossexuais, com pastor e tudo, com pregador e tudo. Então, gente, o julgamento de cada um cabe então somente a Deus, e todos nós, sem exceção, pagaremos e responderemos pelos nossos atos e ações. Então, se a partir do momento em que de verdade, sem nenhuma mentira, sem nenhuma falsidade, sem enganar o próximo, uma pessoa tem um determinado dom, e este dom é dado pela doutrina espiritual, é dada por Deus, será por quem? E ela cumprir direitinho esta parte, não vai ela ficar livre de responder pelo seu comportamento aqui no planeta. Ela não vai ficar livre disso. Ela vai responder da mesma forma como qualquer um de nós. Na verdade, todos nós do planeta Terra, nós cometemos inúmeros erros e pecados que vão contra os princípios de Deus. Até mesmo aqueles que são tão apegados à Bíblia, que também tem as suas contradições, comete falhas. Nós temos pessoas neste planeta que de repente tinha um comportamento homossexual, aí entra numa igreja e já acha que está perdoado.
Não é assim que funciona, gente. O julgamento de todos nós acontece, quer queira ou quer não. Todos. Eu estou falando espiritualmente. Após a morte, todos nós passaremos pelo julgamento divino. E todos nós seremos e teremos que responder pelos nossos atos e ações. Gente, nós temos tanta coisa que está acontecendo e que não era para acontecer. Nós temos tantas coisas negativas ocorrendo no planeta e que não era para ser negativas, mas estão acontecendo. Então, por que se preocupar você com o seu semelhante? Isso não cabe a você espiritualmente falando. Até porque materialmente, aqui na lei dos homens, nós já temos também a punição caso erramos. Se você comete um crime, se você comete alguma coisa errada, materialmente falando, tem a lei dos homens que vai dar sentença a você. E é assim também a lei divina. Só que a lei divina é muito mais correta do que a lei do homem. Lógico, você é livre para viver a sua vida. Ah, mas fulano tem um comportamento assim e ele benze. E daí? Se você analisar bem, se ele foi um escolhido de verdade, sem falcatrua, sem mentira nenhuma, e daí? Agora, quanto ao comportamento espiritualmente falando, cabe somente a Deus. Não cabe a mim, não cabe a você, não cabe a ninguém aqui do planeta Terra, enquanto seres humanos, esse julgamento. Ah, mas olha, eu estou com um problema assim, mas eu não vou nele. Azar é teu, problema teu, faça o que você quiser da tua vida. Mas não condene ninguém não. Sabe por quê? Porque você também será condenado. Ou julgado, melhor dizendo. Então eu, você, todo o planeta Terra, seja ele quem for, vai ter que responder pelos seus atos e ações. Então, se a pessoa tiver o seu comportamento na área, no homossexualismo, na prostituição de uma maneira geral, mas esta pessoa de repente foi escolhida, mesmo assim, esta pessoa pode sim praticar o bem, até mesmo orar, rezar, o que ela quiser no lado espiritualmente falando, se ela foi escolhida de verdade, ela pode. Mas isso não vai livrar ela de ser julgada e sentenciada por Deus. Não vai livrar, não adianta. Se ela for de verdade do bem, agora, não pode ser fingida, não pode enganar o próximo. Espiritualmente, pior ainda, se enganar, vai pagar também por isso. Se a pessoa está ali fingindo ter esse dom, mas não tem, vai responder por isso também. Então, gente, de qualquer maneira, nós não seremos livres do julgamento em hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma. E não é mentira. Não é mentira. A comunicação informa. Quantos e quantos pastores por este planeta fora, padres, líderes religiosos, obreiros, missionários, quantos e quantos não tem aí a falha no comportamento de vida, partindo para o lado homossexual, então pela prostituição, quantos que não tem? E não vão escapar do julgamento da sentença divina, ninguém vai escapar, gente.
Aí é a mesma coisa quando alguém tem esses comportamentos de prostituição, ou então homossexualismo, drogas, crimes diversos, aí ela entra em uma determinada religião, seja lá a qual for, até muda um pouco o seu comportamento, acha já que vai para o céu, que já está salva. Não é assim que funciona. Todos os que cometem falhas, espiritualmente falando, mas muda o seu comportamento, aqueles pecados, aquelas falhas cometidas ficarão guardadas no arquivo. E no momento da passagem da vida para com a morte, no momento do julgamento e da sentença, esse arquivo será aberto. E toda aquelas questão do pecado, das falhas, serão colocadas à discussão para o julgamento e a sentença divina. Então, nenhum de nós estamos livres. Até mesmo o Papa, o melhor pregador do planeta, não estão livres deste julgamento e desta sentença. E temos muitos por aí, diversos, de montão. Então, todos os comentários que nós, ou que você, meu amigo, faz, nós erramos. Cada um é cada um. E talvez seja por isso também que Deus nos deu o livre-arbítrio. Ele não vai se opor. Você pode fazer o que você quiser. Pois se o próprio diabo tentou Jesus, que é filho de Deus, mais próximo a Deus do que qualquer um de nós, imagina nós que somos mortais e meros seres humanos. Então não vamos atirar pedras, não vamos condenar ninguém, que nós não somos juízes, espiritualmente falando. Deixa tudo acontecer como tiver que ser. Ah, olha, fulano ele faz isso, mas eu não vou nele porque ele é... Gente, você só pode ter um pouco de receio se de repente você vai estar lidando com um criminoso perigoso, uma pessoa perigosa, um estuprador, assim por diante. Mas se a pessoa, digamos, que mesmo com os seus comportamentos, com os seus trejeitos diferenciados, tiver boa intenção, for uma pessoa do bem e simplesmente querer ajudar, você não tem que ficar com medo de procurar uma ajuda com aquela pessoa. Você não tem que ficar com medo de pedir uma orientação para aquela pessoa. Se ela foi de repente de verdade falando, mas hoje, bem claro eu deixo, tem muitos mentirosos que estão enganando, que tem tal dom e que pode fazer isso, fazer aquilo na área do benzimento, da pregação, e não é verdade. Tem muitos falsos por aí. São poucos e bem poucos, mas olha, bem pouco mesmo os verdadeiros. Então não vamos também nos iludir e enganar. Muitas vezes você está indo em uma determinada religião e lá está o pregador com muitas falhas, inclusive no comportamento pessoal e sexual. Isso também tem. Então não vamos aqui, querer crucificar achando que todos são iguais. Não, tem a minoria do bem, mas tem. A grande maioria, infelizmente, elas omitem a verdade para explorar o povo de certa forma. Então tudo isso é para se pensar. Tudo isso é para analisar. Tudo isso é para que você realmente use do bom senso e não atire pedras. Não atire pedras.
Porque hoje você pode estar atirando pedra numa vidraça. E amanhã você pode ser a vidraça. Então tudo pode acontecer. Tem um ditado popular que diz que o mundo dá voltas. E não é mentira. O mundo dá voltas. Eu não sei o que vai ser de mim daqui a 2 minutos. Eu não sei o que vai ser de mim amanhã ou até mais tarde. Então, gente, temos que ter uma certa cautela. Nós não podemos julgar e nem crucificar ninguém, espiritualmente falando. Se Deus achou que uma determinada pessoa tem que ter esse dom, tem que cumprir esta missão espiritualmente falando, mas de verdade, sem falcatrua, assim tem que ser. Ah, mas e o comportamento da pessoa aqui na terra? Cabe a Deus julgar no momento certo, que é o momento da passagem da vida para com a morte. Tá? Então nós somos livres. Você, eu, a humanidade é livre. Tanto que são livres que acontecem guerras por aí. Quantas crianças não estão morrendo? Inocente. Por exemplo, eu cito a Síria. Lá na Síria, quantas mortes não estão acontecendo? Inocentes. E em outros países mais. Então nós somos livres, tudo isso acontece. O homem, o ser humano tem o poder na mão e ele acaba extrapolando. E ainda aqui eu faço uma colocação. Por que, eu pergunto aos senhores agora, por que os países, principalmente aqueles que Jesus passou, esteve presentes, vivo, materialmente, por que nesses países as guerras, as mortes são mais frequentes? Se Jesus esteve lá, segundo a história, se foi lá que aconteceu tudo isso, por que as coisas lá são mais graves? Mais mortes acontecem, mais desgraças, mais fome, mais sede. Por quê? Se Jesus esteve lá, aquela terra era para ser mais do que santa e era para ter mais um privilégio. E não tem. Ou será que toda a história não condiz com a realidade? Ou será que nada aconteceu? Fica difícil. Se Jesus esteve em Jerusalém, por que lá acontece tantas mortes? Por que lá a coisa é mais grave? Eu pergunto aos senhores agora. Você acha mesmo que Jesus esteve entre nós e que fazem somente então 2000 anos? Não, gente. Foi dito aqui, e eu vou repetir, foi muito mais. Porque ainda tem gente inocente que pensa assim: ah, mas tudo o que aconteceu com Jesus não foi aqui na Terra, nesse planeta que nós estamos agora, foi lá no céu, foi em outro lugar. Não, gente, foi no mesmo planeta em que nós estamos agora. Que a época em que Jesus esteve na Terra entre nós é a mesma coisa que hoje, é o céu e a terra e o mar. Tinha tudo isso. Jesus esteve aqui nas mesmas condições que nós, com sol, com lua, com terra, com mar e tudo mais. Então não é assim, ah, Jesus estava lá no céu, lá em cima. Não, Jesus esteve no planeta Terra, sabe? Tudo igualzinho, não muda nada nesse sentido.
Sim, muda, materialmente falando. Mas se você voltar na história, se você voltar lá atrás na história, exatamente como é hoje o céu, a terra, lua, sol, estrelas, mar, chuva, não chuva, era assim da mesma forma. A única diferença é que naquele tempo, olha para vocês verem, não tinha nada do que tem hoje. Jesus não é esse homem bonito que eles colocam no quadro. Não. Jesus tinha a alma, o espírito maravilhoso, a bondade. Mas a matéria de Jesus era uma matéria judiada devido ao tempo. Porque naquele tempo também, meus amigos e minhas amigas, não é como hoje que nós temos o relógio. Naqueles tempos, eles olhavam a hora, com o clarear e o anoitecer. Então, o que acontecia na época? Quando começava a clarear, eles começavam as suas atividades, seu trabalho, suas viagens e assim por diante. Quando começavam a anoitecer, eles já arrumavam um lugar para descansar. Quando dava aquela sensação de fome para que eles se alimentassem, eles iam para a caça, ou eles iam tirar produtos da terra. Mas não é igual hoje, que é tudo controlado no relógio. Hoje nós temos o relógio. Depois de um certo tempo da vinda de Jesus ao planeta, que surgiu aquele coisinho de areia que eu não sei o nome, e que as pessoas também mediam a hora por aquilo. Mas antes disso, nem isso existia. No começo do mundo não tinha relógio, não tinha horas, não tinha nada disso. Era tudo medido pelo clarear do dia e pelo anoitecer. Eu repito, quando começava a clarear o dia, todos se levantavam e iam para as suas atividades. E quando começava a ficar escuro, a dar aquela mudança brusca no tempo que escurecia, todos paravam para o descanso. E quando era o momento que dava aquela sensação, aquela coisa de fome, lógico, eles paravam. Eles não tinham um determinado horário para se alimentar. Eles levantavam já de manhãzinha no clarear do dia, e quando dava aquela sensação, aquela vontade de comer alguma coisa, eles comiam. Então eles não tinham, igual hoje, um horário igual todo mundo tem. Fulano sai às 11 e entra às 2 no trabalho. Fulano entra às 6 horas da manhã, sai ao meio-dia, volta às 2, sai às 5. Não tinha nada disso, gente. E não tinha nada. O transporte da época eram os animais, principalmente os jeguinhos e as mulas. Se você observar bem na época de Jesus, nem cavalo tinha direito, segundo a história. Tanto é que quando Maria saiu de uma cidade para ir para outra, ela foi em cima de um jeguinho, de um burrinho. Então você vê, de lá, isso não foi só há 2000 anos. Foi muito mais tempo. Isso também não foi no céu. Aconteceu lá no céu. Não, aconteceu tudo aqui mesmo, no mesmo planeta em que nós estamos pisando. É como hoje nós estamos no país Brasil, aconteceu lá, em Jerusalém. Mas também não tinha essa de países como hoje tem. Era chamado por nome normal. Se você começar a analisar bem, é tão complexo, porque aí eu lhes pergunto, e os idiomas?
e as línguas, e os comportamentos, e os jeitos, como é que aconteceram? E a raça? A raça negra? A raça branca? Gente, é para se pensar, ninguém consegue explicar. Geralmente, a gente não vê a Bíblia falar em muita negócio de raça, de cor. Nós percebemos que a Bíblia fala muito em comportamento, mas ela não fala de raça, muito difícil. Eu até agora não sei. Até é bom a gente analisar isso. A Bíblia nunca de fato falou das características de Deus. Por quê? Porque Deus é mistério. Porque ninguém teve e nunca terá de verdade qual é a característica de Deus. Como que é Deus? Não sabemos. Só sabemos da sua força, dos seus mistérios. Isso sabemos. Mesmo assim, tem os ignorantes que ignoram muitas coisas. Então, quando Jesus esteve aqui, se falar em 2000 anos, não é verdade. Se falar em 400 mil anos, não é verdade. Foi há muitos anos atrás. E uma outra coisa que eu deixo vocês pensarem. Jesus, de repente, seguindo a história, pode ser que de repente foi para algum lugar, olha só, para algum outro lugar, até mesmo próximo a Deus, ou espiritualmente, ou de corpo e alma. Jesus, estou falando de Jesus. Mas os apóstolos de Jesus, tipo aqueles que tiveram próximo, não os falsos Pedros, não os falsos Tiagos, não os falsos Judas, mas os verdadeiros, aqueles que tiveram próximo a Jesus, aqueles que andaram com Jesus de verdade, até mesmo Barrabás, que estava ao lado de Jesus, todos se acham tantos ossos de dinossauros, tantos ossos de outras coisas mais, por que não acha desses povos? Por quê? Vamos tirar Jesus fora dessa. Mas cadê o osso de Maria, por exemplo? Cadê o osso de Judas? Cadê o osso de Pilatos, de João Batista, de Moisés, de Noé, dos animais da época que foram tantos? Cadê esses ossos? Então, para que você capite bastante o que eu vou dizer, se só foi somente em 2000 anos, era para se achar todos esses ossos. Porque, segundo a história, os ossos demoram mais ou menos no máximo 200 anos para sumir do planeta. Mas eles estão achando ossos aí e dizendo que é de quantos milhões de anos atrás. Vai entender a história. E aí? O que vocês me dizem disso? Vocês acham mesmo que muitas coisas que eles escrevem num papel que aceita tudo é verdade? Vocês acham mesmo que muitas histórias, religiosamente falando, é verdade?
acima de qualquer comportamento do ser humano, estou dizendo, acima de qualquer comportamento do ser humano, seja ele qual for, são seres humanos. E vou mais longe ainda, a história fala que quando Jesus surgiu para salvar a humanidade, ele surgiu para salvar a humanidade e não o comportamento da humanidade. Para salvar a todos. Ele não queria saber se o cara era ladrão, era bandido, era prostituto ou prostituta, era homossexual ou não homossexual. Ele veio para salvar a humanidade. Tanto é que mesmo ele vindo para salvar a humanidade, a maioria pediu a crucificação e a morte de Jesus. E nesta maioria que pediu a crucificação e a morte de Jesus, quantos prostitutos e prostitutas não tinham? Quantos homossexuais da época não tinham? Quantos bandidos, ladrões não tinham? É a mesma coisa da minoria. A minoria também. Quantos não tem? Então, gente, quando Jesus veio para salvar, ele veio para salvar a humanidade. Salvou. Morreu por todos. Ele morreu por todos, é uma coisa. Agora, se salvou, não é outra coisa. Porque cometemos erros ainda. Porque nós cometemos pecados graves. E nós somos passíveis de erros e acertos. E é por isso que eu bato numa tecla que a igreja somos nós. Eu sou a igreja. Se eu quero ter um bom julgamento e uma boa sentença, eu tenho que fazer valer o meu comportamento. E quais são os princípios para esses comportamentos e para chegar o mais próximo de Deus possível? É o caráter, a hombridade. Não são os meus desejos. Se eu quero fazer isso ou fazer aquilo da minha vida. Não, são o meu comportamento. Eu posso ser tudo o que eu quiser. Mas se eu tiver caráter, for uma boa pessoa, andar em dia com as minhas obrigações enquanto ser humano no planeta, de repente o meu julgamento será diferenciado, como qualquer um de nós. Mas que nenhum de nós, que ninguém vai escapar desse julgamento, eu tenho certeza. Todos nós, seres humanos, com o seu comportamento ou não, ser bom ou não, ser ruim ou não, enfim, todos nós seremos julgados pelos nossos atos e ações. Vou falar para você, Romanos 12, versículos de Romanos 12, do livro de Romanos da Bíblia. Entrega da vida para servir. Número 1. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável de Deus. Este é o culto racional de vocês. 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que o que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. 4. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros
não exercem todas as mesmas funções. 5. Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. 6. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. 7. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. 8. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que o exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. A prática do amor. 9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. 10. Dediquem-se uns aos outros como amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. 11. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. 12. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. 13. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a honestidade. 14. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem-nos, não os amaldiçoem. 15. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. 16. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. 17. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. 20. Ao contrário, se um inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontará brasas vivas sobre a cabeça dele. 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Senhores e senhoras, diante de todos esses versículos dito agora a vocês, primeiro que hoje em dia o amor sincero não está tão fácil, está difícil. Para que nós possamos amar uma pessoa com sinceridade, requer alguns requisitos. Seria tipo uma troca de favor, porque não está fácil. Porque hoje em dia, se você faz o bem para uma pessoa, a pessoa acaba sendo ingrata, a pessoa acaba sendo maldosa e acaba tratando você com uma certa ignorância. Então, meus amigos e minhas amigas, hoje em dia é difícil alguém tratar o inimigo da melhor maneira possível.
Porque aqui tem um linguajar que diz o seguinte: ninguém tem sangue de barata. Quando diz, se o inimigo tiver fome, dá dele de comer. Como hoje em dia, em um planeta onde tudo gira em torno da ganância, da ambição, da maldade, você pode tratar bem o seu inimigo. É lógico que você não vai desejar mal a ele. É lógico que você não vai rogar pragas a ele. Mas é ele no canto dele e você no seu. Ele toca a vida dele e você toca a tua vida. Porque é difícil fazer como está na Bíblia. Como que alguém vai tratar bem o inimigo? Quer ver? Vou dar um exemplo simples. Você acha mesmo que de repente uma mãe tem lá um filho matado por alguém? E você acha que essa mãe vai tratar bem este alguém? Porque este alguém, querendo ou não, esse alguém não deixa de ser um inimigo da mãe. Então você vê como a Bíblia, ela não diz coisa com coisa. A Bíblia é um livro que deve ser seguida com carinho, com respeito, mas tem que ter um entendimento. Porque é fácil pegar a Bíblia e pregar como muitos pregam. Como muitos pregam por causa do interesse financeiro falando. Porque a grande maioria que prega a Bíblia, eles distorcem tudo para ficar mais fácil de tirar o dinheiro do povo. E é a verdade. A grande maioria que pregam a palavra de Deus, eles omitem muitas verdades que tem. Então, meus amigos e minhas amigas, temos que começar a botar sentido na Bíblia. E passar a Bíblia, o que está nela, digamos, o arroz e feijão como ela é. O amor é o 9. O amor deve ser sincero. Odeia o que é mal. Olha aí. Apeguem-se ao que é bom. Está falando aqui, já falou uma coisa lá embaixo. Olha só. O amor deve ser sincero. Odeia o que é mal. Lá embaixo já está falando se o inimigo tiver fome, dê-lhe o que comer. Esse é o 20. Se o inimigo tiver fome, dê-lhe o que comer. Certo? O amor deve ser sincero. Odeie o que é mal, apegue-se ao que é bom. Vai entender? Como é que de repente eu vou tratar e dar o que comer ao meu inimigo se ele roubou de mim? Se ele tirou de mim, eu vou dar ainda o que comer a ele? Lógico que aí entra aquela coisa religiosamente falando. Você pode até ter inimigos, vamos dizer assim, mas não deseja o mal a ele, não. Deseja a ele somente a justiça divina, como eu cheguei a fazer. E a justiça prevaleceu. Eu não gosto de tocar no assunto, mas é bom lembrar. Eu cheguei a pedir a justiça divina para uma pessoa e a justiça divina fez valer e aconteceu. A pessoa perdeu tudo, mas não foi eu, foi a justiça divina. Ela voltou a trabalhar de empregado. Está tentando se arrimar e não consegue, porque a justiça foi forte. E foi a prova de que a pessoa fez com a gente e não foi certo. Isso não quer dizer que eu sou santo. Isso não quer dizer que eu não tenha pecados. Mas eu peço a justiça divina para todos aqueles que merecem. E até para mim, se for o caso. Porque se eu estiver errado numa situação, e se existir a justiça divina, eu faço questão de pagar. Eu quero que a justiça prevaleça e caia sobre mim, como assim eu pedi. Eu disse bem claro a essa pessoa, olha, eu quero neste momento, eu nunca pedi nada para Deus.
Mas eu quero neste momento pedir a justiça divina. Se você estiver errado, eu quero que a justiça divina caia sobre você. Se eu estiver errado, eu quero que a justiça divina caia sobre mim. E pasme, o Senhor caiu sobre ele. E não demorou muito. Hoje mora de favor, sabe? Hoje é aquele que come urubu e arrota caviar, mas a justiça prevaleceu. Isso não quer dizer que eu sou mau. Que eu pedir a justiça, eu não desejo nada de mal a quem quer que seja. Não desejo nada de mal a pior inimigo que eu tenha. E é aí que eu tento traduzir a Bíblia nua e crua, como ela é. Então todos os meus inimigos, se é que eu tenho mais, é lógico que eu só peço a justiça divina para mim e para ele. Se eu tiver que pagar e se a justiça tiver que cair sobre mim, que caia. Mas se a justiça que tiver que cair sobre ele, que caia também. É assim que eu sou. E é desta maneira que eu acredito em Deus. E faço da Bíblia também a minha verdade como eu entendo, não como querem colocar para mim. Passei para vocês Romano 12, versículos de Romano 12 do livro de Romanos da Bíblia, entrega da vida para servir e a prática do amor. Versículos de número 1 até o número 21. Passaremos agora a consagração e a bênção da água. Já já eu volto com os ouvintes. Ó Maria Santíssima, que em vossa imagem milagrosa de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre o Brasil, eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos servos, mas desejando participar dos benefícios da vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-nos, ó Rainha incomparável, no ditoso número dos vossos servos. Acolhei-nos debaixo da vossa proteção. Socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e temporais, e sobretudo na hora da nossa morte. Abençoai-nos, ó Mãe Celestial, e com vossa poderosa intercessão fortalecei-nos em nossa fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possamos louvar-vos, amar-vos e render-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Bênção da água. Deus eterno e todo-poderoso, que tendo escolhido a água, fonte de vida e pureza, para nos dar a graça batismal, fizestes também aparecer no rio Paraíba a imagem da Virgem Imaculada. Abençoai esta água e fazei que ela nos recorde nosso batismo, para que, purificados de nossas faltas, vivamos como cristãos, membros da vossa igreja, e cheguemos um dia à vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Passaremos agora a atender os ouvintes. Alô? Alô, Quem fala? Regina. Regina, fala de onde? Falo da Vila Rodine. Regina, você coloca o nome de quem na corrente? Coloco o nome da Jacira, 69, Benedito, 86, Benedita, 90
e Regina, 80. Que assim seja, vamos estar colocando, pedindo a bênção de Deus, de Maria e de Jesus a vocês e toda a sua família, que rogue a vocês o manto sagrado e afaste de todos as enfermidades, os males, as invejas e todas as perturbações, tá bom, bem? Tá bom. Vou estar orando por vocês, viu? Tá Deus, bom, obrigado. Deus abençoe. Amém, você também. Vamos a mais um ouvinte. Alô? Alô, Walter. Quem fala? Hamilton, João. Hamilton, coloca o nome de quem na Aí, corrente? Walter, começar com o Gentil de 50, o meu 44, ó, Conceição de 51, Carla 27, Ana Carolina 25, Vanderlei 51, Regininha 47, Ana Carolina de 8, Lívia Eduardo de 6, Sofia de 4, Maria Flor de 6, Mônica 19, Otavinho de 92 anos e Alminho de 54. Que assim seja, vamos estar colocando, pedindo a bênção de Deus, de Maria e de Jesus, para que rogue sobre você, sobre todos os nomes que você passou para a gente, ao manto sagrado, e que afaste de todos as enfermidades, os males, as invejas e todas as perturbações, tá bom? Tá bom. Um abraço e que Deus te abençoe. Amém. Vamos a mais um ouvinte. Alô? 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 Quem fala? É o Júnior? Júnior, fala de onde? Fala aqui do Jardim de Santo Antônio. Pois não, coloca o nome de quem na corrente? Pois não, coloca o nome de quem na corrente? Eu coloco o meu na corrente. Vamos estar colocando, pedindo a bênção de Deus, de Maria e de Jesus, para que rogue sobre você, sobre todos os seus familiares, o manto sagrado, e que afaste de todos as enfermidades, os males, as invejas e as perturbações. Tá bom, Júnior? Ok. Deus o abençoe. Amém. Vamos a mais um ouvinte. Alô? Alô, Walter. Quem fala? A Perina. Dona Perina, coloca o nome de quem na Eu vou corrente? colocar o meu, tenho 79, a Regina tem 57, a Ana tem 53, a Mônica tem 37, o Rodrigo tem 42, a Renata tem 34, Tadeu tem 33, Leonardo Gabriel tem 13, o Lucas tem 15 meses, o cunhado Miguel tem 70 e a Antônia tem 75. Que assim seja, vamos estar colocando, pedindo a bênção de Deus, de Maria e de Jesus, para que rogue sobre a senhora, sobre todos os nomes que a senhora passou para a gente ao manto sagrado, que afaste todas as enfermidades, os males, as invejas e todas as perturbações, tá bom? Tá bom. Um abraço e que Deus lhe abençoe. Amém. Vamos a mais um ouvinte. Alô? Alô, Walter. Quem fala? É a Marília, aqui de José Almeida. Marília, você coloca o nome de quem na corrente? Walter, eu queria colocar 4 nomes. O primeiro é o meu, Marília Rafaela Rodrigues, da minha filha Bárbara Bianca Januário e da minha Leonara Cristina Rodrigues. Vamos estar colocando, pedindo a bênção de Deus, de Maria e de Jesus, para que rogue sobre você, sobre todos os nomes que você passou para a gente ao manto sagrado, e que afaste de todos as enfermidades, os males, as invejas e todas as perturbações, tá bom? Amém, Eu vou estar orando e pedindo a Deus por vocês, tá? Tá bom, então. A semana que vem você coloca o nome e a idade, tá bom? Tá bom, então, Walter. Deus o abençoe, viu? Amém. Vamos a mais um ouvinte. Alô? Alô? Quem fala? Graziele, Graziele, fala de onde? do centro. Você coloca o nome de quem na O corrente? meu filho Antônio Gabriel, 6 anos. O meu, Graziele, 32 anos. Da minha mãe, Márcia, 59 anos. Do meu pai, Joaquim, 61 anos. E do meu tio Jadir Mendes dos Santos, de 63 anos. Vamos estar colocando, pedindo a bênção de Deus, de Maria e de Jesus, para que rogue sobre você, sobre os nomes que você passou para a gente ao manto sagrado, que afaste de todas as enfermidades, os males, as invejas e todas as perturbações. Seu tio está indo de médico? Está. Precisa de um tratamento sério, o caso dele é um pouco delicado, tá bom? É, eu sei, já estou sabendo. É um pouco delicado, É, sim. tem que ter muito cuidado, tá? E fazer o tratamento certinho. Agora, eu também peço para que ele faça os exames na cabeça. Ah, tá. Tipo tomografia ou ressonância. Outro exame não vai dar nada. Ah, tá bom, Val. Tá bom? Tá bom, então. Um abraço, Deus lhe abençoe. Outro, amém, viu? obrigada. Vamos a mais um ouvinte. Alô? Alô. Quem fala? Maria, Maria, fala de onde? do Nova Arara. E você coloca o nome de quem na corrente? Walter, hoje eu quero especialmente para o meu neto Guilherme, 32 anos, e para o meu marido Oswaldo, 76. Que assim seja, vamos estar
colocando, pedindo a Deus, a Maria e a Jesus, que rogue sobre eles, sobre você, sobre todos os seus familiares, o manto sagrado, que afaste de todas as enfermidades, os males, as invejas e todas as perturbações, viu? Sim. Olha, tanto o teu neto como o teu esposo precisa de algum tratamento na área da medicina. O meu neto, por exemplo. O seu neto deve procurar um neurologista, Sim. tá bom? E o seu esposo, alguns exames básicos aí que tem que fazer também. Ele tá fazendo, Walter. Vai dar alguns probleminha e vai precisar de um tratamento, tá bom? Sim, Walter. E tem que fazer, tá bom? Ok. Deus o abençoe. Obrigado, boa tarde. Vamos a mais um ouvinte. Alô? Alô? Oi. Quem fala? Quem tá Walter. Oi, quem tá falando? É falando de Fernanda aqui de Santa Rosa. Pois não, coloca o nome de quem na corrente? Eu ponho o nome meu de 106 anos, meu marido de 75, é da minha nora 30. Que assim seja. Filho familiar. Vamos estar colocando então, pedindo a bênção de Deus, de Maria e de Jesus, para que rogue sobre você, Vera, sobre todos os nomes que você passou para a gente, o manto sagrado, e que afaste de todos as invejas, as perturbações e todas as enfermidades, tá bom, amiga? Tá bom. Deus o abençoe, viu? Amém. Vamos com a última ouvinte de hoje. Alô? Alô, Quem fala? É a Regina, do Flamboyant. Regina, coloca o nome de quem na corrente? Eu coloco o meu, 62 anos, do meu marido Walter, 61, da minha irmã Marli, da minha cunhada Geni, 65 anos. Que assim seja, vamos estar colocando, pedindo a bênção de Deus, de Maria e de Jesus, para que rogue sobre você, sobre os nomes que você passou para a gente ao manto sagrado, que afaste de todos as enfermidades, os males, as invejas e todas as perturbações. A sua cunhada está indo em médico? Ela está sim, Walter. Ela precisa fazer alguns tratamentos. Também quero pedir a ela para fazer alguns exames referente à cabeça. Tá bom, Walter. Tá bom? Eu não Tá sei bom. se ela sentiu ou vai sentir uma forte dor de cabeça. Então tem que fazer alguns exames para ver o que está acontecendo, tá bom? Tá bom, Walter. abraço. Ora por ela que ela não tá bem, tá Eu bom? Eu sei. O caso dela é um pouco delicado também, tá? Tem que sim. passar por alguns tratamentos, viu? Obrigado, Walter. Deus o abençoe. abençoe. Gente, vamos agora para a oração da Ave Maria do Pai Nosso. Depois eu volto colocando os nomes. Caso for constatado algo, eu vou estar falando, tá? Então vamos para as orações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós. Entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E que não deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todas as enfermidades. Livrai-nos de todas as obras malignas e de todas as perturbações. Faço sempre isto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amem como Jesus sempre nos amou. Agora eu vou para os nomes na nossa corrente. Eu coloco o nome da Larissa, da Dona Neuza Marques, do Egílio e do Arthur. O nome da Inês, do Cláudio e do Henrique. Do Marco, do João e do Beto. O nome do Telmo, da Flávia, da Bibi, do Diego, do Fabrício, do Negão e da Jo, da Mari e do Thales. O nome da Dona Jandira, da Toninha Costureira. O nome do seu Álvaro Orlandini, do Álvaro Orlandini Júnior, do Aldinho e do Luiz André. O nome também da Dona Neuza. O nome da Silvia, do Almir, do Maico, do Diego e da Sabrina. O nome da Dona Doroti, do seu Arlindo, do Eduardo e da Márcia, da Angelina e da Maria. O nome do Toninho Cardoso, da Guiomar. Coloco o nome também da Dona Lucila, da Bida, da Arlete, da Neném e da Verônica. Coloco o nome também
da dona Lourdes Mendes, o nome do seu Dito, a dona Tereza e a Michele. Coloco o nome da Silvia, da dona Helena, da dona Antônia e do seu Honório. Coloco o nome também da dona Helena, do seu Sebastião, do Lucas, do Neto, da Simone, da Li, todos os seus familiares. Coloco o nome de todas as pessoas que se encontram hospitalizadas, aquelas que se encontram enfermas nas suas residências, aquelas pessoas que se encontram desenganadas pelos médicos. Coloco o nome também dos meus amigos, dos meus colegas, dos meus adversários, dos meus inimigos. Coloco o nome de todas as religiões. Coloco o nome também de todo o planeta Terra. Coloco o nome de todas as pessoas que estiverem ouvindo neste momento, aquelas que participaram através do telefone, aquelas que tentaram linha, mas não conseguiram, aquelas que conseguiram falar comigo. Coloco o nome do Ricardo Gomes também, do Veríssimo Gomes, da Carmelita, do Reginaldo, do Eric, do Félix, da Auana, também o nome da Sônia Cristina na nossa corrente. Coloco o nome da Maria Cristina Fernandes Vitorino na nossa corrente, pedindo sempre a bênção de Deus, sempre a bênção de Maria e de Jesus sobre todos esses nomes, né? O nome da Cátia Vitorino também na oração, né? Coloco o nome também de todas as pessoas que estiverem nos ouvindo aonde quer que estejam. O nome daquelas pessoas que se encontram aflitas, aquelas que perderam um ente querido, que Deus possa estar recebendo esse ente querido, dando a ele um bom julgamento e uma boa sentença, e confortando aqueles que ficaram entre nós. Vamos agora à oração do programa. Antes que eu comece a oração do programa, eu quero também colocar o nome da família Tobias, que é aquela senhora que foi comentada semana passada que o estado era grave, que ela estava realmente muito grave. Realmente aconteceu, ela entrou em óbito. Que Deus possa estar confortando a família, viu? E recebendo ela, dando a ela um bom julgamento, uma boa sentença. Nós falamos aqui que o caso era grave, que eu estava até presenciando em uma nuvem negra e realmente Deus a chamou. Senhor Deus, Maria e Jesus, neste momento eu vos peço, venha tocar em todos os vossos filhos. Venha tocar naquelas pessoas que se encontram aflitas em busca de uma atividade profissional. Venha tocar nos meus amigos, nos meus colegas, nos meus inimigos, nos meus adversários, em todas as religiões, em todo o planeta Terra. Venha tocar em todas as pessoas que participaram com a gente, aqueles que conseguiram, aqueles que não conseguiram. Venha tocar em todos os nomes ditos no programa. Venha tocar em todos os necessitados, aqueles que estão em busca de uma atividade profissional. Venha tocar neste copo com água, neste copo com óleo, e peço a transformação desta água e deste óleo em remédios, para que as pessoas que desta água e deste óleo usarem possam ficar libertadas e liberadas de todos os males, todas as invejas, todas as perturbações e todas as enfermidades. Venha tocar nesta peça de roupa, neste objeto pessoal, nesta fotografia e nesta carteira profissional. Venha, Senhor Jesus, com tuas mãos. Venha, Maria, e venha, Deus, abençoar todos os nossos filhos no planeta Terra. Que as guerras possam acabar, que o destino de cada país possa melhorar em nome de todos os filhos de Deus. Faço sempre isto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém, como sempre Jesus nos amou.
não vamos comentar muitas coisas, mas a ansiedade da Kátia Vitorino. Kátia, você tem uma certa ansiedade, vai mais com calma, não fica precipitada não, viu? E não tenha medo do futuro. Deixa as coisas acontecerem um dia após o outro, assim será melhor. A todos, que Deus os abençoe. A cada lar, a cada família, a cada pessoa enferma, que Deus possa dar realmente a recuperação. Que assim seja. Amém, amém e amém.